Irmão, se existe uma coisa que nós todos precisamos perceber é que se estás em Moçambique, você terá que exercer um esforço triplo ou quadriplo, se possível. Terá que exercer uma carga extraordinária para conseguir o que você quer. Pois nós sabemos muito bem que o nosso país não oferece condições básicas e exige muito de nós. Nós temos que ter uma postura muito radical para conseguirmos o que tanto queremos. Se estás neste vídeo é porque você se identifica com o que eu estou a falar e de alguma forma você quer mudar de vida e quer transitar de uma vida para outra. Então não saia do vídeo. Já agora, se você gostou da ideia do vídeo, por favor, deixa o seu like, subscreva-se no canal e, acima de tudo, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre acompanhar o conselho. Este é o conselho do dia 10 de 12 de 2025 e hoje nós vamos mudar a sua forma de ver a vida no seu país. Vamos a isto. Irmão, a primeira coisa que todos nós precisamos entender é que é preciso que todos nós tenhamos consciência do lugar em que estamos. Se você sabe que o teu país não oferece condições básicas, você precisa a partir de hoje entender que você precisa combater a preguiça, você precisa combater a baixa aceitação que você tem de si mesmo, você precisa começar a ser corajoso para encarar as coisas de uma forma diferente. E ser corajoso para encarar de uma forma das coisas diferentes não é só falar e todos os dias prometer e não fazer. É acordar com uma postura radical para de facto mudar as coisas. Então, primeira coisa, consciencialize que estás num país de dificuldades. Quando você coloca na cabeça que está num país que te limita muitas coisas, você já tem uma nova perspectiva de organizar a sua mente para fazer as coisas. E irmão, nunca se esqueça que não estás na Europa e nos Estados Unidos. Aqui estás em Moçambique, África. Você terá que fazer um esforço muito duro para conseguir o que quer. Terá que passar por situações extremamente complicadas para conseguir o que você quer. Essa é a primeira parte. Quando você tem a capacidade de entender essas coisas, você já está a começar a caminhar. Por quê? Porque você já sabe que, olha, eu vou passar por situações muito complicadas para chegar onde eu estou. Dois, você precisa combater a preguiça. Irmão, se você quer saber o que é que acontece com os moçambicanos para estarem como estão até hoje, não precisa fazer muita coisa. Mesmo acessando o Facebook ou o Instagram, entrar no feed, ver como é que. E pesquisar Moçambique, você há de ver como é que os moçambicanos são. Sair para a rua, você há de ver. Estão sentados, parados. Muitos moçambicanos precisam combater a preguiça. Nós somos muito preguiçosos. Falamos muito, prometemos muito, mas não fazemos absolutamente nada. Essa é a primeira parte. Combater a preguiça. Dois, combater a baixa aceitação que você tem de si mesmo. A baixa aceitação que você tem de si mesmo, normal, não surge somente de si. Surge daquilo que você acha de outras coisas. Estamos num país em que entendemos que a riqueza é algo para algumas pessoas, não para todos. Isso nos limita. Irmão, riqueza não tem a ver somente com algumas pessoas. Riqueza é para todos. As pessoas que conseguiram estar ricas, legítimas, sem ocorrer a ilegalidades, são pessoas que exigiram muito de si, que olharam para elas como pessoas que são capazes antes mesmo de ser, que confiaram em si, que souberam levantar tarde, desculpa, cedo, para ir atrás do que elas querem. E acima de tudo, combateram a preguiça. Não é possível você ser preguiçoso num lugar em que nem te permite nem ter coisa básica. É inaceitável. Se mesmo fora do país você tem que trabalhar muito, porque a concorrência é maior. Imagina num país que não oferece condições básicas. Você tem que trabalhar muito, chorar muito, passar por situações muito complicadas. Nós moçambicanos somos muito preguiçosos. Temos que combater isto. Reclamamos muito, falamos muito e não acreditamos que podemos, em algum momento, estar em determinados ciclos com pessoas muito mais avançadas. Achamos que aquilo é para determinadas pessoas. E sabes o que é que acontece quando nós pensamos dessa forma, irmão? Nós limitamos os nossos sonhos e entregamos os nossos sonhos aos outros. Isso é extremamente complicado, irmão. Prejudica a nossa vida, tanto mesmo nossa e a vida dos nossos filhos. Pois os nossos filhos também prosperam também por aquilo que nós damos, o jump que nós damos a eles. Então nunca pense que você está excluído. Você também pode. Só que ninguém vai acreditar em si numa primeira fase se você não acreditar em si numa primeira fase. Tem que ser você o catalisador da confiança de si mesmo, para com que os outros também comecem a olhar para ti como uma figura. Dois, combatendo essa baixa aceitação, você também precisa combater a falta de confiança. Você não tem confiança. Muitos moçambicanos não confiam que podem revolucionar alguma coisa que está dentro do seu ambiente. Acreditam que a revolução está limitada. Não acham que podem revolucionar o país quanto mesmo eles mesmos. Isso é um grande problema porque nós temos. Olha, irmão, há muita coisa difícil, há muita coisa que pode fracassar no seu percurso, mas jamais você tem que confiar.
Se você estiver em movimento, em um movimento certo, um movimento constante, sem parar, eu acredito que a cada dia você vai conseguir alcançar pequenas coisas. Um dia você vai almejar e alcançar o que você tanto quer. Se você quer prova disso, é só sair para a internet. Você há de ver pessoas que ascenderam, mas no tempo em que elas não tinham o que elas têm hoje, eram muito às vezes mais pobres que você. Pessoas que às vezes nem tinham casa. Muita gente que estava em situações muito mais complicadas que as suas, que hoje em dia já está a viver uma vida de qualidade. E não se engane, irmão, viver uma vida de qualidade não é ter carro nem casa. É você conseguir satisfazer as suas necessidades básicas no seu dia a dia. Que é uma coisa que tem muita, é uma coisa muito rara no nosso país. Por quê? Porque nós não acreditamos em nós. Nós não combatemos a preguiça. Nós não combatemos a baixa aceitação que temos de nós. E acima de tudo, nós não confiamos e acreditamos em nós. Temos que combater isso severamente, meu irmão. Eu te convido a adotar uma nova postura a partir de hoje. Olhar para a vida de uma forma diferente. Olhar para aqueles que estão rodeados de si. Olhar para a tua esposa ou para a tua namorada, para os teus filhos ou para os teus futuros filhos. Imaginar essas coisas, dar-se força. Radicalizar, mudar de perspectiva de vida. E não se preocupe com o tempo. Um dia as coisas vão começar a dar resultados. Um dia, você só não precisa estar parado. Muito obrigado por estar até aqui comigo. Este foi o conselho de hoje, dia 10 de 11, de 12, desculpa, de 2025. Se você gostou do vídeo, por favor, irmão, não se esqueça de dar o seu like, partilhar e subscrever-se no canal acima de tudo, para que os outros irmãos tenham acesso a este vídeo. O conselho para a juventude. Até já! Força, irmão!